Olá e bem-vindos à nossa conversa no Café Filosófico. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, bom, é central na vida de todo mundo: o sucesso. Olá a todos, e o material que nós analisamos é fascinante porque ele foge completamente do óbvio, né? Totalmente, a proposta não é uma fórmula mágica, é mais como um manual de construção. A ideia é montar peça por peça a arquitetura de uma vida bem-sucedida, deixando de lado aquela noção comum de sucesso como acúmulo de coisas, de status. Exato, e o ponto de partida dessa construção é, na verdade, uma demolição. Uma demolição, gostei disso. Sim, a demolição da ideia de que vencer e ser bem-sucedido são a mesma coisa. As fontes que a gente estudou são muito enfáticas nisso. Vencer é obter algo, geralmente numa competição, né? Certo, você vence num jogo, numa negociação. Isso, mas isso por si só não garante o sucesso. E eles usam aquele exemplo que é quase um clichê, mas por um bom motivo, né? O do milionário que tem tudo, mas na verdade não tem o essencial. Exatamente. Ele venceu no jogo do dinheiro, acumulou uma fortuna, mas no processo ele, sei lá, destruiu a própria saúde, os relacionamentos, a paz de espírito. Ele é um vencedor, mas não é uma pessoa de sucesso. A distinção é brutal. É brutal e muito necessária, porque o sucesso, por essa ótica, ele tem dois alicerces que são inegociáveis. O primeiro é a saúde. Física e mental. Fundamental, qualquer conquista que te custe a saúde não é uma vitória de verdade. É, na verdade, um péssimo negócio. E o segundo pilar é a felicidade. Riqueza, poder, educação, tudo isso são ferramentas. São meios, não o fim. Perfeito. Se a ferramenta que se usa para construir a casa acaba destruindo quem mora nela, tem alguma coisa muito errada. O objetivo final é sempre o bem-estar. O que eu achei mais legal na organização dessas ideias é a imagem que eles criam, a de uma pirâmide. Sim, ajuda a gente a não se perder, né? Muito. E como em toda pirâmide, tudo começa pela base, pela fundação. Se a fundação não for sólida, O resto todo desmorona. Exato. E essa base tem três componentes que funcionam juntos. Primeiro, a razão. A nossa capacidade de pensar de forma lógica, de analisar. certo? A partir da razão, vem o segundo, o conhecimento. A ciência é o saber estruturado. Mas os dois sozinhos, Não servem para muita coisa. para nada. Eles precisam do terceiro elemento, a ação. É a ação que transforma o pensamento e o conhecimento em algo real, palpável. Sem ela, é só teoria. Ok, então essa é a fundação. Mas uma construção também precisa de andaimes, de estruturas de suporte, né? Que dão a direção. Exatamente. E aqui a gente tem dois grandes pilares de suporte. O primeiro pilar é o afetivo. Afetivo. A base dele é o amor. Mas não só o amor romântico. É o amor como um princípio de conexão entre as pessoas, sabe? E esse amor em ação vira o serviço. Contribuir para o bem dos outros. E no nível mais íntimo. Aí sim entra a paixão. O amor romântico, que é descrito como o nível mais alto de moralidade e sentimento numa relação a dois. Entendi. E qual é o segundo pilar de suporte? É o pilar orientador, o que dá o nosso norte. E aqui a análise faz uma distinção que eu particularmente achei fantástica. Qual? A distinção entre ser um idealista e ser um ideólogo. Ah, sim. A analogia da ave. É muito visual. Ser um ideólogo é como aceitar os termos e condições de uma filosofia de vida sem ler. É isso? Perfeito, é isso. A pessoa aceita o pacote todo, as partes boas e as ruins, as que fazem mal. Ela engole a ave inteira, com penas, bico, ossos. Exatamente. Ela assume que o sistema é perfeito e inquestionável. Já o idealista é quem prepara a ave. Ele seleciona. Ele ativamente seleciona o que é bom, o que é nutritivo e descarta o que não serve. Ele está num processo constante de curadoria das próprias crenças. A pessoa de sucesso, nessa visão, é uma idealista. Faz todo sentido. E ao lado disso vem a moralidade, baseada em justiça, verdade, liberdade. E amor, claro. Certo. Então essa é a estrutura geral.
Mas vamos voltar para a base, porque ali tem muitos detalhes práticos. São 9 princípios, né? Tem muita coisa. Para a gente não se perder, talvez a gente possa agrupar. Pelo que eu entendi, temos princípios de mentalidade, tipo consciência e realidade. Depois, princípios de ação, como habilidade e trabalho. E, por fim, os de gestão, como tempo e continuidade. Faz sentido ver assim? Faz todo sentido. Pensar em blocos ajuda a não se sentir soterrado pela lista, né? A mentalidade é o como pensar, a ação é o como fazer e a gestão é o como sustentar o esforço. Ótimo. Vamos começar pela mentalidade, então. O primeiro ponto é consciência e sabedoria. Mas eles já começam com um alerta bem importante. Saber não é a mesma coisa que ser capaz de fazer. Exato. O mundo está cheio de acadêmicos brilhantes que são, sem dúvida, sábios, mas são incapazes de aplicar esse conhecimento na vida prática. E aqui existem 2 armadilhas. Quais seriam? A primeira é a paralisia pela análise. É aquela pessoa que espera saber tudo sobre um assunto para só então começar a agir. Na prática, só é preciso saber o suficiente para dar o primeiro passo. O ótimo inimigo do bom. Perfeito. E a segunda armadilha é a desculpa do tudo acontece por uma razão. Sabe, às vezes um evento ruim é só um evento ruim, resultado de um erro ou do acaso. Usar a providência como muleta impede a pessoa de analisar as próprias falhas e aprender com elas. Certo. Então, o primeiro passo é ter consciência, saber o que precisa ser feito, mas saber não é fazer. E aí que entra o pilar da habilidade, né? Como a gente transforma o conhecimento em resultado. Exatamente. A habilidade é a capacidade de transformar o que e o porquê no como. E um ponto que eu achei crucial aqui é a diferença entre prática e experiência. Interessante. Ter 20 anos de experiência pode significar que a pessoa repetiu o mesmo erro por 20 anos. Puxa. A prática é diferente. A prática é a repetição intencional, focada em melhorar uma habilidade específica. Um grande cirurgião não tem apenas experiência. Ele tem décadas de prática deliberada, de aprimoramento contínuo. Entendi. O próximo princípio de mentalidade é a realidade. Parece óbvio, né? Mas a conexão com a realidade é um marcador de saúde mental. Sim, ter os pés no chão é literalmente um sinal de saúde. A análise até menciona que, em casos extremos, a psicose é definida justamente como essa perda de contato com a realidade que todos compartilhamos. Agora, o último da mentalidade. Responsabilidade. E a analogia da temperatura corporal é muito boa. É ótima. A ideia é que a responsabilidade precisa estar na medida certa, como a temperatura do corpo, ali, por volta dos 37 graus. Espera um pouco, mas como se mede isso? A ideia de excesso de responsabilidade pode ser um pouco perigosa, não? Não pode virar uma desculpa para a pessoa ser omissa? Tipo, não vou assumir isso porque seria excesso de responsabilidade? É uma ótima observação. E há um risco real, com certeza. O ponto não é fugir das responsabilidades, é entender os limites. O excesso patológico é aquela pessoa que se sente culpada se chove, sabe? Que assume a culpa por tudo e todos ao redor, o que leva ao esgotamento, à ansiedade. Certo. E a falta, por outro lado, é o oposto. É quem nunca se responsabiliza por nada. O equilíbrio está em assumir o controle sobre o que é seu, responder pelas suas ações, sem precisar carregar o peso do mundo nas costas. Entendi. Faz sentido. Agora vamos para os princípios de gestão. E o primeiro é o tempo. Aqui a famosa matriz do tempo é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. A ideia é que a nossa vida é dominada por 4 tipos de tarefas. As urgentes e importantes, que são as crises. Apagar incêndio? Isso. As não urgentes e importantes, que são o planejamento, a saúde, o estudo. As urgentes e não importantes, que são as interrupções, um telefonema. E as não urgentes e não importantes, as distrações. Certo. Pessoas de sucesso, segundo a análise, gastam a maior parte da energia delas no quadrante do importante, mas não urgente. Elas planejam, se cuidam, estudam, fortalecem relacionamentos e, ao fazer isso, elas evitam que as coisas virem crises urgentes lá na frente. E por trás disso tudo tem uma crença central, que para mim parece a parte mais difícil de todas. A de que hoje é igual a amanhã. O nosso cérebro é uma máquina de querer recompensa agora.
Como, na prática, se convence o cérebro a aceitar que o prazer de amanhã vale o mesmo que o prazer de hoje? Esse é o grande desafio, né? Não é um interruptor que a gente liga e desliga. O material sugere que começa com a visualização. Quando bate aquela preguiça de ir para a academia hoje, é preciso visualizar o bem-estar e a saúde que se está construindo para o eu de amanhã. É uma negociação constante. Em um instante, com o próprio cérebro. Quem internaliza que o esforço de hoje compra o prazer de amanhã, sempre vai escolher fazer o trabalho primeiro. Quem vive naquele imediatismo do só se vive uma vez, adia o esforço e acumula uma dívida impagável com o futuro. O próximo princípio é objetivo. E a frase é muito clara. Nós alcançamos metas, não desejos. Exato. Um desejo é vago. Eu queria ser mais saudável. Uma meta é: vou caminhar 30 minutos, 3 vezes por semana, às 7 da manhã e vou cortar o refrigerante. É específico, mensurável. E aqui tem uma crítica forte àquela ideia de que querer é poder. Sim, porque não é. Querer, na verdade, é criar. O seu desejo te transforma por dentro, e essa transformação te leva a agir no mundo para criar as condições para que seu objetivo se realize. Ninguém atrai um engarrafamento que some. A pessoa cria um plano para sair mais cedo. Perfeito. E para fechar essa base, temos trabalho, cooperação e continuidade. Isso. O trabalho como pilar de crescimento, a cooperação como o oposto daquele estado de guerra constante em que muita gente vive, e a continuidade como a chave para não andar em círculos. E essa analogia da viagem é muito boa. É perfeita, né? É possível dirigir 4.000 milhas para uma viagem de 40 e nunca chegar. Como? Avançando 10 e voltando 5. A pessoa está ocupada se movendo, mas não está progredindo. Não sai do lugar. A continuidade é o que leva ao destino. E tem a regra de Napoleão Hill, que é um puxão de orelha em todos nós. Uma pessoa de sucesso não abandona um bom projeto pela metade só porque apareceu um projeto melhor e mais brilhante. Ela termina o que começou. A disciplina da continuidade é o princípio mais importante. Essa discussão sobre os fundamentos é a essência do que tentamos fazer aqui no Café Filosófico. Se essas ideias estão ressonando, se estão ajudando a organizar o pensamento, compartilhar esta análise é a melhor forma de apoiar nosso trabalho e levar essa conversa para mais pessoas. E com essa base sólida, agora a gente pode subir. Ir para o segundo nível da pirâmide. É a construção do eu interior. E o primeiro tijolo é a autoconfiança. Que, segundo os materiais, é algo que todo mundo tem. A questão é se ela é positiva ou negativa. Exatamente. A autoconfiança positiva é eu sei e eu posso. A negativa é eu não sei, então eu não posso. A boa notícia é que, embora ela seja formada lá na primeira infância, ela pode ser reconstruída. E como? O método é simples, mas não é fácil. É definir uma meta pequena, planejar e executar até o fim. Pode ser arrumar uma gaveta. Terminou. Defina outra. Ler um capítulo de um livro. Terminou. Outra. Cada ciclo completo de planejei e executei é um tijolo na reconstrução da autoconfiança positiva. Entendi. Em seguida vem a autoestima, que é um conceito ainda mais fundo, né? A fonte lista 10 componentes. E, sinceramente, parece uma receita para a gente se sentir inadequado. Quem consegue, de fato, ter nota 10 em todos os itens? Não é uma meta irrealista? É uma ótima pergunta, e o material não apresenta isso como um checklist para a perfeição. É mais como um mapa. Ninguém precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é bom saber onde ficam os territórios importantes para a autoestima. Certo. Coisas como acreditar que se é fundamentalmente bom e amável, se libertar da vergonha sobre quem se é e, principalmente, se libertar do medo da opinião dos outros. É o trabalho de uma vida, não uma lista de tarefas para o fim de semana. E para mover tudo isso precisa de um motor. É aí que entram a paixão e o entusiasmo. Sem dúvida, se a base é a estrutura do carro e a autoestima é o chassi, a paixão é o combustível, é a motivação que vem de dentro, que dá vida ao conhecimento, à habilidade. É a diferença entre só cumprir uma tarefa e realizar uma obra. E, por fim, o último elemento desse nível,
o desafio. Sim, porque o crescimento não acontece no conforto. A felicidade genuína, sustentável, não está na ausência de problemas, mas no que a psicologia chama de experiência ótima, ou flow. Aquele estado de imersão total. Exatamente. Quando se está tão imerso numa atividade desafiadora, usando as habilidades ao máximo, que o tempo parece parar. Tem um verso persa que as fontes citam que resume isso perfeitamente. Somos uma onda cuja calmaria é nossa inexistência. Estamos vivos porque não descansamos. O sucesso, a vida, está no movimento. Então, esse nosso mergulho de hoje mostra o sucesso não como um troféu a ser conquistado, mas como essa construção contínua. É um processo que começa com uma fundação sólida de razão e ação, é sustentado por pilares de afeto e ideais, e se ergue com princípios práticos, como gestão do tempo, perseverança, e, no núcleo de tudo, a construção de um eu interior forte. As fontes que analisamos nos dão um mapa bem detalhado, um convite para olhar para dentro e se perguntar sobre quais fundações a minha vida está sendo construída. E para fechar, fica uma provocação. A análise nos deu dezenas de princípios, uma arquitetura completa. Mas talvez o princípio final, aquele que não está escrito no manual, seja a coragem. A coragem para definir o que sucesso significa para si, mesmo que o mundo inteiro discorde. E a coragem de, dia após dia, com paciência, colocar um tijolo de cada vez na construção dessa vida. Que as ideias que exploramos hoje ajudem a iluminar essa construção. Até o nosso próximo encontro.